nunca pensei que dentro da minha própria casa, o maior inimigo que eu enfrentaria seria justamente aquele que mais amei e criei com todo o meu sacrifício. No instante em que entrei de surpresa e ouvi cada palavra fria e calculada, meu coração gelou. Ele planejava a minha morte. Queria herdar tudo o que construí com suor e lágrimas. Mas o que ele não esperava era que um acontecimento assustador mudaria tudo, e que a vingança que eu guardava dentro de mim seria muito mais devastadora do que ele poderia suportar. Se você quer descobrir cada detalhe dessa história arrebatadora, se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações na opção Todas e compartilhe essa história com amigos e familiares, porque ninguém pode perder o que está prestes a acontecer. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está ouvindo essa história? Meu nome é Ana Maria. Sempre acreditei que a maior batalha da minha vida tinha sido sobreviver às dificuldades da juventude, quando trabalhei dia e noite para construir um futuro digno para mim e para a minha família. Eu pensava que nada poderia me abalar depois de tantos sacrifícios, mas eu estava enganada. O verdadeiro inimigo não estava do lado de fora. Ele morava dentro da minha própria casa. Era uma noite silenciosa, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Eu havia retornado de uma viagem de negócios um dia antes do previsto, sem avisar a ninguém. Carregava comigo a sensação estranha de que algo não estava certo. Talvez fosse apenas cansaço, pensei, mas, no fundo, uma inquietação me consumia. Assim que abri a porta da casa, ouvi vozes abafadas vindas da sala. Meu coração acelerou. Caminhei devagar, descalça, para não fazer barulho. Foi então que percebi que era a voz do meu filho, o menino que carreguei nos braços, que embalei em noites de febre, que ensinei a dar os primeiros passos. Ele estava ao telefone. A princípio pensei que fosse apenas uma conversa comum, mas em segundos, as palavras que saíram de sua boca me atingiram como facadas. Ela já está ficando velha, cansada. Não vai demorar muito, mas, se depender de mim, vai ser mais rápido. Eu preciso do dinheiro dela, de tudo o que ela tem. Essa fortuna será minha de qualquer jeito. Meu corpo congelou. Por um instante, achei que não havia ouvido direito, mas ele continuou. Eu não aguento mais viver sob o domínio dela. Tudo o que ela conquistou devia ser meu, e vai ser. Eu já tenho um plano. Quando ela menos esperar, vai ser tarde demais. Senti minhas pernas fraquejarem. Encostei na parede para não cair. A respiração ficou curta, como se faltasse ar. Eu não podia acreditar. O meu próprio filho, aquele por quem lutei contra tudo e contra todos, estava planejando a minha morte. Não, não pode ser. Sussurrei para mim mesma, sem perceber que lágrimas desciam pelo meu rosto. Ele falou novamente: confie em mim. Logo estarei livre dela e com todo o dinheiro nas minhas mãos. Naquele momento, uma mistura de sentimentos me invadiu. Dor, decepção, ódio, incredulidade. Eu quis entrar na sala e gritar, perguntar o porquê, exigir respostas. Mas algo dentro de mim me disse para esperar, para observar. Era como se uma força maior me empurrasse a permanecer em silêncio. Recuo alguns passos, com o coração disparado, e vou para o meu quarto. Cada palavra dita por ele ecoava na minha mente como um martelo. Eu me lembrava das noites em que passei sem dormir para garantir que nada faltasse a ele, dos aniversários em que vendi o que tinha para comprar um presente, das vezes que engoli humilhações só para dar uma vida melhor ao meu filho. E agora, ele queria me ver morta. Deitei na cama, mas o sono não veio. Passei horas fitando o teto, pensando em cada detalhe da conversa que tinha acabado de ouvir. Será que eu havia criado um monstro sem perceber? Será que minha dedicação, meu amor, tinham sido em vão? A cada minuto que passava, a certeza do que ele pretendia se tornava mais clara. Na manhã seguinte, decidi encará-lo. Quando desci para o café, lá estava ele, sentado, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Seus olhos se levantaram por um instante e ele sorriu,
aquele sorriso falso que eu agora conseguia identificar. "Bom dia, mãe", ele disse, com a voz mansa de sempre. Meu estômago revirou. Olhei para ele e, pela primeira vez, vi não apenas o meu filho, mas também alguém capaz de me trair da forma mais cruel possível. "Bom dia", respondi, tentando controlar o tremor na voz. Ele parecia desconfiar de algo. Seus olhos me analisaram, como se buscassem sinais de que eu havia escutado sua conversa na noite anterior. Mas me mantive firme, disfarçando a tempestade que se passava dentro de mim. Enquanto tomávamos café, cada palavra, cada gesto dele me soava ensaiado. Eu sabia que precisava de provas, que precisava entender até onde ele estava disposto a ir. O que exatamente significava aquele plano de que falava ao telefone? Quem estava ajudando-o? Foi nesse instante que uma ideia assustadora tomou conta de mim. Se ele já havia decidido tirar a minha vida, o perigo poderia estar em qualquer lugar. No copo de suco, na comida, no caminho do trabalho. Eu estava convivendo com meu possível assassino. Mais tarde, quando ele saiu, fui até o quarto dele. Revirei gavetas, olhei debaixo da cama, procurei por qualquer pista. Meu coração acelerava a cada passo. Foi então que encontrei uma pasta escondida no fundo do armário. Dentro dela, anotações frias, quase calculadas, sobre horários, locais que eu frequentava e até possibilidades de acidentes. Meus olhos marejaram de novo. Não era apenas uma desconfiança, era real. Ele estava, de fato, planejando a minha morte. Segurei aquelas anotações com as mãos trêmulas. Era a prova de que o menino que criei havia se transformado em alguém que eu já não reconhecia. Ali, naquele instante, nasceu dentro de mim algo que eu jamais pensei carregar. O desejo de vingança. Eu sabia que precisava ser mais forte do que nunca. Precisava agir com cautela, sem demonstrar que sabia de tudo. Se ele estava esperando que eu fosse sua vítima, estava prestes a descobrir que a vida ainda tinha muito a ensinar, e que a lição mais dura viria justamente de mim. Naquele momento, jurei para mim mesma: se meu filho quisesse guerra, eu lhe daria guerra. Mas não seria apenas sobre proteger a minha vida. Seria sobre mostrar até onde pode chegar a força de uma mãe traída. E foi assim que a minha história de dor, vingança e revelações começou. Naquele dia, depois de encontrar as anotações escondidas no quarto do meu filho, senti que meu mundo havia se despedaçado. Eu já não via as paredes da minha casa da mesma forma. Cada canto parecia esconder uma ameaça. Cada sombra carregava segredos. Passei a noite em claro, novamente. Meus olhos ardiam, minha mente girava sem parar. Não conseguia entender em que ponto tudo tinha se perdido. Onde havia falhado como mãe? Eu dei tudo o que estava ao meu alcance. Mas, enquanto eu chorava em silêncio, também crescia dentro de mim uma chama que me mantinha firme. Eu não seria destruída. Na manhã seguinte, coloquei um vestido leve, arrumei o cabelo e desci para a cozinha. Encontrei meu filho sentado à mesa, com a mesma expressão de costume, mexendo no celular. A diferença era que agora eu enxergava além do sorriso falso que ele usava como máscara. "Bom dia, mãe", ele falou. Respondi com calma, forçando um sorriso que escondia minha revolta. "Bom dia, querido." Ele me observou por alguns segundos, como se tentasse ler meus pensamentos. Eu desviei o olhar e comecei a preparar o café. Cada gesto dele me parecia calculado. A forma como mexia a colher no copo, como digitava mensagens rápidas no celular, como se preocupava em manter uma aparência tranquila. Mas eu sabia da escuridão que habitava dentro dele. Enquanto tomávamos café, ele quebrou o silêncio. "Você voltou um dia antes da viagem, não é? Não me avisou nada." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Será que ele desconfiava que eu tinha ouvido a conversa ao telefone? Respirei fundo e respondi: "Resolvi adiantar os compromissos, achei melhor." Ele disse, com um sorriso estranho: Às vezes é bom surpreender, né?" Fiquei em silêncio, mas por dentro minhas mãos tremiam.
Aquela frase soou como uma provocação, como se ele estivesse me testando, esperando algum deslize. Durante o dia, comecei a observar mais de perto seus movimentos. Prestei atenção em quem ligava para ele, em como ele se isolava para conversar, em como guardava o celular no bolso quando eu aparecia. Era como se ele tivesse criado um mundo secreto dentro da própria casa. À tarde, decidi ligar para uma amiga de longa data, Helena. Ela sempre foi minha confidente, mas dessa vez não tive coragem de revelar toda a verdade. Contei apenas que estava preocupada com meu filho, que ele andava estranho. Helena respondeu: Ana, você sempre foi forte. Mas cuidado, às vezes os filhos escondem coisas que não imaginamos. Quase deixei escapar a verdade, mas engoli as palavras. Ainda não era hora de revelar a ninguém. Aquilo precisava ser entre eu e ele. À noite, quando fui até a cozinha beber água, ouvi novamente a voz do meu filho. Ele estava ao telefone, falando baixo. Me aproximei, escondida, e consegui captar parte da conversa. Ela não sabe de nada. Tudo está saindo como planejado, mas temos que agir logo. Eu não posso esperar mais. Meu coração disparou. Não era apenas um devaneio. Ele não estava sozinho. Alguém mais estava envolvido no plano. Voltei para o quarto e sentei na cama, em choque. Quem estaria ajudando meu próprio filho a planejar minha morte? Um amigo? Alguma mulher? Um desconhecido? A sensação de ameaça se multiplicava. Na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, ele deixou o quarto destrancado. Não resisti e entrei novamente. Revirei mais gavetas, mexi em papéis até encontrar um bilhete amassado no fundo de uma mochila. Nele, havia apenas uma frase escrita: o acidente será convincente. Minhas mãos gelaram. Não havia mais dúvidas. Eles estavam arquitetando algo grande, talvez um falso acidente. Carro, escada, veneno, qualquer coisa poderia ser usada. Eu era uma bomba relógio esperando o momento de explodir. Guardei o bilhete comigo, como se fosse um escudo, e naquele instante, algo mudou dentro de mim. Eu não seria apenas uma vítima esperando a hora da execução. Não, eu iria virar o jogo. Naquela noite, preparei um jantar especial. Coloquei a mesa com capricho, servi vinho, fiz seus pratos favoritos. Ele ficou surpreso. Uau, mãe, que jantar é esse? Sorri, controlando a raiva. Apenas quis agradecer por tudo, por estar ao meu lado. Ele riu, desconfiado. É raro você fazer isso de surpresa. Alguma coisa aconteceu? Olhei nos olhos dele, segurei minha taça e disse com firmeza: a vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Por um segundo, vi a insegurança brilhar em seu olhar. Era como se ele não soubesse se eu tinha descoberto algo ou se estava apenas tentando ser simpática. Depois do jantar, subi para o quarto e fechei a porta. Encostei-me contra ela e respirei fundo. Minha mente trabalhava em ritmo acelerado. Eu precisava planejar cada passo, disfarçar cada emoção, porque o jogo que havia começado não era mais entre mãe e filho. Era entre a vida e a morte. Enquanto olhava para a janela, jurei a mim mesma que se ele queria jogar, eu jogaria melhor. Se ele queria me destruir, eu o faria sentir na pele o peso da própria escolha. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. E mal sabia ele que a mãe que ele queria eliminar estava prestes a se tornar o seu pior pesadelo. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura. Eu andava pela casa como se estivesse em território inimigo. Cada vez que cruzava os olhos com meu filho, era como se eu encarasse um estranho frio, calculista, capaz de desejar a morte da própria mãe. E, ainda assim, eu precisava manter a máscara de serenidade. Era difícil, muito difícil. Quando ele dizia "boa noite", eu sentia vontade de gritar. Quando ele me abraçava, ainda que de forma mecânica, meu corpo queria se afastar. Mas eu sabia que qualquer gesto impensado poderia revelar que eu já conhecia seu segredo. E se isso acontecesse, talvez eu não tivesse tempo de agir. Numa dessas manhãs, enquanto preparava o café, ouvi o barulho da porta do quarto dele se abrir.
Ele desceu devagar, olhando ao redor como quem procura pistas. Quando percebeu que eu o observava, sorriu. "Bom dia, mãe", ele disse. Respondi, com calma. "Bom dia, filho." Aquele simples cumprimento parecia carregar o peso de um duelo. Eu sabia que por trás de cada palavra dele havia intenções obscuras. E ele, de alguma forma, parecia desconfiar que eu não era mais a mesma. Durante o café, ele comentou casualmente: "Você não vai sair hoje? Tem ficado muito em casa ultimamente." Respirei fundo antes de responder. Decidi descansar um pouco. "Acho que preciso de tempo para mim." Ele respondeu em tom quase irônico. Às vezes a vida pode acabar de repente, né? É bom aproveitar o tempo que resta." Meu coração gelou, mas mantive a compostura. Forçava um sorriso, mesmo sentindo o estômago se revirar. Depois que ele saiu, aproveitei o silêncio da casa para investigar mais. Voltei ao quarto dele, abrindo cada gaveta, examinando cada detalhe. Foi então que encontrei um pequeno caderno de anotações escondido atrás de livros antigos. As páginas estavam cheias de rabiscos, horários, possibilidades de lugares, frases soltas que pareciam trechos de conversas. Uma frase, em particular, me fez estremecer. "O momento certo será durante a viagem de negócios. Nada pode dar errado." Fechei o caderno com força. Ele já estava planejando quando e onde. A viagem de negócios provavelmente já tinha escolhido o cenário para me eliminar. Sentei na beira da cama dele e fiquei em silêncio por alguns minutos. Eu não podia simplesmente denunciar a polícia. Não havia provas concretas que sustentassem uma acusação tão grave. Seria minha palavra contra a dele. E mais, quem acreditaria que um filho planejava a morte da própria mãe? Não, a justiça teria que vir de outra forma. Mais tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Helena, minha amiga. "Ana, está tudo bem mesmo? Você parece estranha nos últimos dias." Ela falou. Respondi, tentando disfarçar. "Está tudo bem, Helena. Só ando cansada, mas logo passa." Ela insistiu. "Se precisar de ajuda, você sabe que pode contar comigo, não é?" Quase chorei ao ouvir isso, mas engoli o choro. Eu não queria colocar ninguém em risco. Aquilo era meu fardo, minha batalha. Naquela noite, preparei-me para dormir, mas ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto estava entreaberta, e pela fresta vi a sombra dele parada, imóvel. Meu coração acelerou. Será que ele estava me observando dormir? Será que estava esperando a oportunidade certa para agir? "Filho, é você?" Perguntei em voz alta. A sombra se mexeu, e ele respondeu com naturalidade. "Sim, mãe. Só estava vendo se você precisava de algo." Meus olhos fixaram na porta. Ele falou como se fosse um gesto de cuidado, mas a sensação que tive foi de pura vigilância, como se estivesse certificando-se de que eu ainda respirava. Fiquei em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Estou bem. Boa noite." Ele respondeu. "Boa noite, mãe." A porta se fechou devagar, mas o barulho do trinco ficou gravado na minha mente como um aviso. Eu já não podia confiar nem mesmo no sono. Nos dias que seguiram, decidi mudar minha postura. Se ele acreditava que eu estava alheia, precisava reforçar essa impressão. Comecei a agir de forma mais carinhosa, a elogiá-lo, a perguntar sobre seus compromissos. Tudo para fazê-lo acreditar que eu continuava cega. Em um desses diálogos, durante o jantar, arrisquei. "Você anda tão ocupado, filho. Parece que tem algo grande vindo por aí." Ele engoliu em seco e respondeu: "É, mãe, talvez seja a chance da minha vida." Olhei bem nos olhos dele e falei: "Espero que saiba fazer as escolhas certas." Por um instante, percebi que ele ficou desconfortável. Desviou o olhar e mudou de assunto. Esse pequeno gesto me mostrou que, mesmo com seu plano, ele ainda carregava inseguranças. E era isso que eu precisava explorar. Mais tarde, enquanto lavava a louça, pensei em como transformar o medo em arma. Ele acreditava que tinha tudo sob controle. Mas se eu conseguisse plantar a dúvida, fazê-lo acreditar que algo estava fora do lugar, talvez conseguisse virar o jogo. Naquela mesma noite,
Escrevi algumas frases em papéis e espalhei em lugares estratégicos da casa. Dentro de um livro, no bolso de uma jaqueta dele, no meio dos talheres. Frases como "cuidado com o que deseja" ou "nem tudo sai como planejado". Queria ver sua reação. Na manhã seguinte, percebi o impacto. Ele encontrou um dos bilhetes dentro do casaco. Seus olhos se arregalaram, mas tentou disfarçar. Perguntou: "Mãe, você mexeu nas minhas coisas?" Respondi, fingindo confusão: "Não, por quê?" Ele ficou em silêncio, mas eu sabia que o veneno da dúvida já estava plantado. E enquanto ele acreditava que dominava o tabuleiro, eu estava aprendendo a jogar o mesmo jogo. Só que, ao contrário dele, eu tinha algo que ele nunca teria: a força de uma mãe disposta a ir até o fim para sobreviver. Naquela altura, eu já não era mais a mesma. A mãe que chorava sozinha, sufocada pela dor da traição, estava dando lugar a uma mulher fria e calculista. A ferida ainda estava aberta, sangrando, mas agora eu sabia. Se quisesse sobreviver, precisava ser estratégica. Não bastava esperar, era hora de agir. Meu filho acreditava que dominava cada detalhe, que eu era apenas uma peça passiva em seu tabuleiro. Mas mal sabia ele que eu havia começado a mover minhas próprias peças. Naquela manhã, acordei mais cedo. Fiz café, preparei a mesa com capricho e o esperei descer. Quando ele surgiu na cozinha, com aquele sorriso forçado que já não me enganava, eu estava pronta. "Bom dia, mãe", ele disse. Respondi com serenidade. "Bom dia, querido. Dormiu bem?" Ele assentiu, mas percebi em seu olhar um certo cansaço. Talvez os bilhetes que deixei pela casa na noite anterior tivessem mexido com ele mais do que eu imaginava. Enquanto tomávamos café, puxei um assunto aparentemente inocente. "Você acredita em destino, filho?" Ele arqueou as sobrancelhas. "Destino? Não sei. Acho que cada um faz o seu." Olhei fixamente para ele e respondi: "É. Mas às vezes, por mais que a gente planeje, a vida dá um jeito de surpreender. Nada acontece por acaso." Ele desviou o olhar, incomodado. Eu sabia que aquelas palavras estavam penetrando como farpas. Durante o dia, comecei a preparar o terreno. Peguei meu celular e comecei a ligar para algumas pessoas. Em viva voz, de propósito. Conversas triviais, mas cheias de frases que eu queria que ele ouvisse. Dizia coisas como: nunca sabemos quem realmente está do nosso lado. Ou: algumas pessoas se enganam pensando que estão no controle, mas tudo pode mudar de repente. Eu falava em tom casual, mas com a certeza de que ele estava ouvindo cada palavra por trás das portas ou no corredor. Era o começo do meu contra-ataque psicológico. À tarde, quando ele voltou, decidi dar mais um passo. Deixei, propositalmente, o bilhete que havia encontrado em seu quarto, aquele que dizia: "O acidente será convincente", em cima da mesa da sala, como se tivesse caído sem querer. Esperei sua reação escondida no corredor. Ele entrou, viu o papel e paralisou. O silêncio que se seguiu foi revelador. Ele respirava fundo. Os olhos percorriam cada canto da sala, como se quisesse descobrir se eu estava por perto. Então, ele amassou o papel e o colocou no bolso. Naquele momento, percebi algo. A máscara dele estava começando a rachar. O garoto frio e calculista já não parecia tão seguro. O medo estava se infiltrando, ainda que ele tentasse disfarçar. À noite, durante o jantar, decidi provocá-lo. "Você parece pensativo, filho. Aconteceu alguma coisa?" Ele respondeu, forçando naturalidade. "Não, mãe. Está tudo bem, só ando cansado." Inclinei a cabeça e falei, em tom firme: "Sabe, às vezes o cansaço não vem do corpo, mas da mente. Quando guardamos segredos, a mente não descansa nunca." Ele me encarou por alguns segundos, e naquele olhar, pela primeira vez, vi algo diferente: desconfiança. Ele parecia se perguntar se eu sabia mais do que aparentava. Ele respondeu, tentando rir: "Você anda assistindo muitos filmes, mãe." Sorri de volta, mas meu sorriso foi calculado. Eu queria que ele duvidasse de mim. Queria que ele não tivesse mais certeza de nada. Mais tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi a porta do quarto dele bater com força.
Subi devagar e fiquei próxima à porta. Ele falava ao telefone, irritado. Não sei o que está acontecendo, mas ela está diferente. Parece que sabe de alguma coisa. Sim, encontrei o papel. Eu juro que deixei escondido. Não sei como ela achou. Meu coração acelerou. Era a prova de que ele estava começando a perder o controle. Naquela noite, deitei na cama com uma sensação estranha. O medo ainda estava lá, claro, mas havia também uma sensação de poder. Pela primeira vez, senti que ele não era invencível, que eu poderia vencê-lo no próprio jogo. Nos dias que se seguiram, continuei alimentando suas dúvidas. Mudava pequenos objetos de lugar, mexia discretamente em seus papéis, deixava a luz acesa em cômodos que ele havia apagado. Coisas simples, mas que criavam nele a sensação de estar sendo observado. E funcionava. Eu percebia nos olhos dele, cada vez mais inquietos, que sua confiança estava desmoronando. O garoto que acreditava ter tudo sob controle, agora olhava por cima do ombro, desconfiava do silêncio, se incomodava com meus olhares prolongados. Até que, numa noite chuvosa, aconteceu algo que confirmou minhas suspeitas. Eu estava na sala, lendo um livro, quando ouvi o barulho de passos leves na cozinha. Levantei devagar e fui até lá. Encontrei meu filho parado, com uma faca na mão, olhando fixamente para a janela. "Filho, o que você está fazendo?" Perguntei, controlando o pânico. Ele se virou devagar e respondeu: "Nada, mãe. Só estava pensando." Olhei bem para ele e disse: "Pensar com uma faca na mão não é algo comum." Ele riu, tentando disfarçar. "Você anda vendo coisa demais." Mas eu sabia que aquela faca não estava ali por acaso. Naquela noite, quando finalmente me deitei, tive certeza de algo. A guerra entre nós tinha atingido um novo nível. Já não era apenas sobre planos escondidos. Agora, o confronto estava mais próximo do que nunca. E eu estava pronta. Porque se meu filho acreditava que poderia me destruir, estava prestes a descobrir que a mãe que ele queria eliminar não só conhecia seus segredos, como também estava disposta a usar cada um deles contra ele. As horas naquela casa haviam se transformado em uma espécie de prisão silenciosa. O ar parecia mais pesado a cada dia, como se as paredes guardassem os segredos que nós dois fingíamos não conhecer. Eu já não via meu filho como antes. Ele era um inimigo, e cada passo dele era calculado como uma ameaça em potencial. Eu sabia que não poderia manter aquele jogo psicológico para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o confronto seria inevitável. E pá que no fundo, eu estava pronta para isso. Na manhã de uma quarta-feira, preparei o café como sempre. Ele desceu, mexendo no celular, sem sequer me olhar nos olhos. Sentou-se à mesa, pegou o pão e mordeu devagar, como se estivesse mergulhado em pensamentos sombrios. Decidi começar o jogo ali mesmo. "Você anda estranho, filho. Parece que carrega o mundo nas costas." Falei. Ele me olhou fixamente e respondeu, seco: "Não é nada, mãe. Não precisa se preocupar." Mas o olhar dele me dizia outra coisa. Era um olhar de quem escondia mais do que podia revelar. Resolvi insistir. "Sabe, eu percebo quando você está escondendo algo. Eu te conheço melhor do que você imagina." Ele largou o pão na mesa com força e disse: "Você não sabe nada, mãe. Absolutamente nada." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Não eram apenas defensivas, eram um ataque. Era como se ele quisesse me provocar, me empurrar contra a parede. Respirei fundo e respondi com calma: "Talvez você se surpreenda com o quanto eu sei." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele desviou o olhar, mas percebi em suas mãos o leve tremor de quem estava perdendo a segurança. Mais tarde, ao longo do dia, percebi que ele me observava mais do que de costume. Passava pelo corredor, parava diante da porta do meu quarto, fingia procurar algo na cozinha só para medir minha reação. Era como se estivéssemos em um duelo silencioso, esperando para ver quem piscaria primeiro. À noite, preparei um jantar simples. Enquanto comíamos, ele falou de repente: "Você confia em mim, mãe?" Engoli em seco, olhei nos olhos dele e respondi:
Já confiei muito mais. Ele franziu a testa. O que isso quer dizer? Respondi sem titubear. Quer dizer que confiança é como vidro. Uma vez quebrada, nunca volta a ser a mesma. Ele riu, mas não foi um riso natural. Foi um riso nervoso, forçado. Você anda falando coisas estranhas ultimamente. Inclinei a cabeça e disse, firme, talvez eu só esteja vendo as coisas com mais clareza. Ele não respondeu. Terminou de comer em silêncio, largou os talheres com força na mesa e subiu para o quarto. Eu respirei fundo. O confronto estava cada vez mais próximo. Horas depois, quando já passava da meia-noite, ouvi a porta do quarto dele bater com violência. Desci as escadas devagar e o encontrei na sala, sentado, bebendo uísque. Seus olhos estavam vermelhos, não sei se de raiva ou de desespero. Ele me encarou e disse, você está escondendo alguma coisa de mim, mãe? Meu coração disparou, mas mantive a calma. E você? Não está escondendo nada de mim, filho? Ele riu, debochado. Você acha mesmo que consegue me enganar? Eu sei quando alguém está jogando comigo. Me aproximei, olhei diretamente em seus olhos e falei, então estamos iguais, porque eu também sei quando alguém está tentando me destruir. A sala ficou mergulhada em silêncio. Apenas o som da chuva batendo na janela preenchia o espaço. Ele me olhava com raiva, mas também com algo mais, medo. Depois de alguns segundos, ele disse, você não faz ideia do que está falando. Respondi, firme, ah, mas eu faço. Mais do que você imagina. Ele ficou em silêncio, virou o copo de uísque de uma vez e subiu as escadas. Mas eu sabia, naquele momento, algo dentro dele havia desmoronado. Ele já não tinha certeza se eu estava no escuro ou se realmente sabia de tudo. No dia seguinte, decidi ir mais fundo. Preparei-me para sair de casa, coloquei uma bolsa no ombro e, de propósito, deixei cair um envelope no corredor. Dentro dele, havia apenas uma folha em branco, mas o envelope estava marcado com a palavra provas. Esperei escondida para ver a reação dele. Assim que encontrou o envelope, seus olhos se arregalaram. Ele o abriu com pressa, viu a folha em branco e ficou imóvel por alguns segundos. Depois, amassou com raiva e jogou no chão. Sorri em silêncio. A dúvida já havia se transformado em desespero. Naquela noite, ele não jantou comigo. Trancou-se no quarto e passou horas andando de um lado para o outro, falando baixo ao telefone. Consegui ouvir apenas fragmentos. Ela sabe, precisamos agir logo, não dá mais para esperar. Meu sangue gelou, ele estava prestes a antecipar o plano. Fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. O medo era real, mas havia também uma estranha sensação de poder. Eu havia virado a presa em caçadora. Decidi que estava na hora de encarar de vez. Não podia mais viver na sombra da incerteza. No dia seguinte, preparei um almoço especial. Convidei-o para se sentar à mesa. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Servi a comida, me sentei diante dele e disse, sem rodeios, precisamos conversar. Ele parou, olhou para mim desconfiado e respondeu, sobre o quê? Encarei-o com firmeza e disse, sobre as coisas que você anda planejando. O garfo caiu da mão dele, seus olhos se arregalaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele respondeu, tentando se recompor. Não sei do que você está falando, mas eu sabia, ele estava prestes a perder o controle, e era exatamente isso que eu queria. O silêncio que pairou depois das minhas palavras foi mais assustador do que qualquer grito. A mesa parecia tremer entre nós. Eu o encarei, sem piscar, e vi seu rosto mudar de cor. Ele tentou disfarçar, mas o pânico já estava estampado nos olhos dele. Eu não sei do que você está falando, mãe, ele disse, forçando a voz a soar firme. Cruzei os braços e respondi, com calma calculada. Sabe, sim, não adianta negar. Eu ouvi, eu vi e eu sei muito mais do que você imagina. Ele franziu a testa, nervoso. Você está ficando paranoica, deve ter sonhado, inventado alguma coisa na sua cabeça. Bati a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Não me chame de louca. Eu sei o que ouvi e sei o que encontrei.
Você pensa que pode brincar com a vida de quem te deu tudo? Você acha mesmo que pode me enganar? Ele se levantou da cadeira de repente, as mãos cerradas em punhos. Seus olhos estavam cheios de raiva. Você não sabe nada, mãe, nada. Está tentando me controlar como sempre fez. Levantei-me também, mantendo a calma, mas firme. Controlar? Você chama de controle o fato de eu ter passado noites sem dormir, trabalhando como uma condenada para te dar uma vida digna? Você chama de controle eu ter negado a mim mesma para que você tivesse oportunidades? Eu te dei tudo. E o que recebo em troca? A traição mais cruel que um filho pode dar a uma mãe. Ele hesitou. Por um segundo, sua expressão vacilou, mas logo a frieza voltou. Você nunca me deu nada de graça. Sempre quis que eu fosse sua sombra. Sempre cobrou demais. Sempre me fez sentir pequeno diante das suas conquistas. Senti meu coração apertar. Era aquilo? Ele havia transformado amor em ressentimento? Eu só quis que você fosse forte, que tivesse caráter, que soubesse lutar pela vida. Eu nunca quis sua destruição. Quis o melhor para você. Mas parece que, no fundo, você nunca entendeu nada. Ele riu, mas era um riso amargo. Você não entende, mãe. A sua fortuna, tudo o que você tem, sempre foi uma barreira entre nós. Enquanto você brilhava, eu vivia nas sombras. Agora chegou a minha vez. Aquelas palavras me cortaram por dentro. O menino que eu criei já não existia mais. O que estava diante de mim era um homem corroído pela inveja, pelo desejo cego de poder. Me aproximei dele, olhei nos olhos e falei com firmeza: fortuna nenhuma vale mais que a vida. E se você acha que dinheiro é tudo, é porque nunca aprendeu o valor do que realmente importa. Ele se afastou, respirando fundo, e disse, com frieza: então talvez você tenha que aprender isso da pior forma. Arrepios percorreram minha espinha, mas não recuei. Você pode tentar o que quiser, pode planejar, pode conspirar, mas nunca vai destruir aquilo que eu carrego aqui dentro. Falei, apontando para o peito, porque o que me sustenta não é o dinheiro. É a verdade. É a força de saber que lutei, que sobrevivi, que criei você. E um dia, quando você perceber o que fez, será tarde demais. Ele ficou em silêncio. Seus olhos me encaravam, mas havia um misto de raiva e insegurança. Era como se minhas palavras estivessem corroendo as certezas que ele tinha construído. Decidi então mudar a estratégia. Fui até a estante da sala, peguei uma caixa antiga e coloquei sobre a mesa. Abri e mostrei fotos antigas, cartas, lembranças da infância dele. Olhe isso, cada sacrifício, cada sorriso, cada lágrima, tudo foi por você. E agora você tem coragem de planejar a minha morte? Para quê? Para herdar papéis e números em contas bancárias? Você não entende que o verdadeiro legado que eu queria deixar era muito maior do que isso? Ele desviou o olhar. Pare com esse teatro, mãe. Não vai funcionar comigo. Mas eu vi o tremor em suas mãos, a respiração pesada. Ele podia tentar negar, mas minhas palavras estavam entrando em sua mente. Não é teatro, respondi. É a realidade. Você está se destruindo com suas próprias escolhas. E, acredite, cada passo errado que você der vai te levar para um lugar do qual não poderá escapar. Ele ficou calado por alguns segundos e, em seguida, pegou o casaco e saiu batendo a porta com violência. O barulho ecoou pela casa, como se fosse o sinal de uma guerra declarada. Sentei-me no sofá, exausta. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram apenas de tristeza, eram também de determinação. Eu sabia que havia plantado uma semente dentro dele. Uma semente de dúvida, de medo, talvez até de arrependimento. Mas, acima de tudo, eu sabia que a batalha estava longe do fim. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, olhando para as fotos antigas espalhadas pela mesa. Toquei o rosto sorridente de um menino que já não existia mais e murmurei para mim mesma: se ele acha que pode vencer essa guerra, vai aprender que a força de uma mãe não se mede em números, mas em coragem. Quando finalmente subi para o quarto, tomei uma decisão. Não importava o preço.
eu não deixaria que ele me destruísse. Se era preciso, eu o enfrentaria até o fim. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estava preparada para o que viria. Porque no fundo, eu sabia. A batalha entre nós dois já não era apenas sobre dinheiro ou vingança. Era sobre a verdade. E a verdade sempre encontra uma forma de vencer. Depois do confronto direto que tivemos, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio não era apenas silêncio, era um campo minado. Cada passo, cada olhar, cada gesto parecia carregado de intenções ocultas. Eu já não comia sem observar atentamente o prato, não bebia sem sentir o gosto do líquido 2 vezes. A sombra do perigo estava em cada detalhe, e eu sabia que meu filho estava prestes a agir. Naquela manhã, acordei com a sensação estranha de estar sendo observada. Levantei devagar e, ao abrir a porta do quarto, percebi que a porta do quarto dele estava entreaberta. Olhei com cuidado e o vi sentado na cama, me encarando fixamente, como se estivesse esperando que eu acordasse. Fiz de conta que não percebi. Desci as escadas e comecei a preparar o café. Minutos depois, ele apareceu na cozinha, silencioso como um predador. Sentou-se à mesa e disse: "Você dormiu bem, mãe?" Respondi, sem hesitar: "Dormi, e você?" Ele sorriu de canto. Sonhei que tudo finalmente estava do jeito que eu queria. Meu coração disparou, mas mantive a calma. "E o que exatamente você quer, filho?" Ele me encarou com frieza. "Liberdade." A palavra soou como uma sentença. Ele queria liberdade de mim, da minha presença, daquilo que represento. E a maneira como pronunciou deixou claro: sua ideia de liberdade passava pela minha ausência definitiva. Depois do café, ele saiu de casa e fiquei sozinha. Foi então que decidi que não podia mais ficar apenas na defensiva. Se eu quisesse sobreviver, precisava contra-atacar. Passei o dia revirando gavetas, revisando documentos, analisando tudo o que poderia me dar uma vantagem. Foi quando encontrei no fundo do armário um pendrive. Liguei o computador e abri os arquivos. Meu coração acelerou ao ver registros de transferências bancárias, anotações de contas suspeitas e até mensagens de e-mail trocadas com alguém identificado apenas como M. As mensagens eram diretas. "Está tudo certo. O plano será executado em breve. Ela não vai suspeitar de nada. Prepare tudo. O acidente tem que parecer real." Meu estômago revirou. Ele não estava sozinho, e não era apenas uma fantasia. Era um plano concreto, pronto para ser colocado em prática. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. Ir à polícia? Mostrar os documentos? Mas eu sabia que poderia não ser suficiente. Ele poderia alegar manipulação, poderia inverter a história. Não. Eu precisava ser mais astuta. Precisava deixá-lo acreditar que ainda estava no controle, ao mesmo tempo em que eu preparava minha jogada final. Na manhã seguinte, preparei-me como se fosse trabalhar, mas ao invés disso fui até uma antiga amiga de confiança, Marta, que era advogada. Levei comigo cópias dos documentos do pendrive, entreguei a ela e disse: "Guarde isso. Se algo acontecer comigo, quero que você entregue à polícia." Marta arregalou os olhos. "Ana, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" Respondi apenas: "É melhor você não saber dos detalhes agora." "Mas confie em mim. Sua ajuda pode salvar a minha vida." Ela tentou insistir, mas fui firme. Saí de lá com a sensação de ter plantado uma carta na manga. Se ele ousasse agir, eu não estaria desprotegida. Ao voltar para casa, encontrei meu filho na sala, olhando para o relógio, como se me esperasse. "Você demorou", ele disse. Sorri, tentando disfarçar. "Tive algumas coisas para resolver." Ele estreitou os olhos, desconfiado. Com quem você esteve?" Olhei nos olhos dele e respondi: "Com pessoas que ainda se importam comigo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele pareceu querer me perguntar mais, mas desistiu. Naquela noite, algo aconteceu que aumentou ainda mais minha certeza de que eu estava correndo contra o tempo. Estava preparando um chá quando percebi um cheiro estranho vindo da cozinha. Fui verificar e encontrei a chaleira com resquícios de um pó esbranquiçado na borda. O coração disparou. Seria veneno? Olhei para trás e o vi parado na porta,
observando. Você vai tomar esse chá, mãe? Respondi, firme. Não, mudei de ideia. Ele franziu a testa, mas não disse nada. Apenas saiu da cozinha, deixando-me com a certeza de que o plano estava cada vez mais próximo. Fui para o quarto naquela noite com a mente em ebulição. Sabia que precisava virar o jogo antes que fosse tarde demais. E, enquanto a chuva batia forte na janela, pensei em como poderia transformar o próprio veneno dele contra ele mesmo. No dia seguinte, durante o almoço, decidi provocar mais uma vez. Sabe, o filho, às vezes o mal que a gente deseja para os outros volta para nós mesmos. Ele riu, debochado. Você fala como se acreditasse em karma. Respondi com firmeza. Eu acredito na justiça da vida. E a vida sempre cobra. Ele ficou em silêncio, mas percebi o incômodo em seu olhar. A cada palavra, eu estava quebrando sua segurança, corroendo sua frieza. Naquela noite, antes de dormir, ouvi novamente sua voz ao telefone. Ela está desconfiada. Não sei se dá para continuar assim, mas não vou desistir. Está decidido. Meu sangue gelou. Ele estava pronto para dar o próximo passo. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que a tempestade estava chegando, mas também sabia que, quando ela explodisse, eu estaria preparada. Porque, no fundo, havia algo que ele ainda não entendia. Eu não era a vítima da história. Eu era a sobrevivente. E quando chegasse a hora, ele descobriria que não se luta contra uma mãe sem pagar um preço alto demais. A tensão dentro da casa já era insuportável. Eu caminhava pelos corredores com a sensação constante de que a qualquer momento algo terrível poderia acontecer. O silêncio havia se tornado o meu maior inimigo. Não era o silêncio comum, mas um silêncio carregado de intenções, como se cada parede tivesse ouvidos e cada sombra escondesse uma armadilha. Naquela manhã, acordei com uma estranha sensação no corpo. O instinto me alertava de que aquele dia não seria como os outros. Vesti-me devagar, tentando disfarçar o nervosismo, e desci as escadas. Na cozinha, encontrei meu filho já sentado à mesa, o olhar fixo em mim. "Bom dia, mãe", ele disse, mas a voz soou seca, quase ameaçadora. Respondi, controlando o coração que batia acelerado. "Bom dia, filho." Enquanto comíamos, ele fez questão de servir o suco para mim. Sorriu ao empurrar o copo na minha direção. "Beba. Está fresco." Olhei para o líquido alaranjado e por um instante imaginei 1000 venenos invisíveis dissolvidos ali. Respirei fundo e, em um gesto calculado, apenas toquei o copo, mas não o levei à boca. "Depois eu tomo", respondi, levantando-me para pegar uma fruta. Vi o leve estremecer em sua expressão. Ele percebeu que eu não confiava mais nele. Ao longo do dia, a casa parecia um campo de batalha silencioso. Cada vez que eu passava por ele, sentia seus olhos me acompanhando. Quando subia as escadas, ele aparecia logo atrás, com passos lentos e pesados. O clima era sufocante. À tarde, decidi sair um pouco. Caminhei até a praça próxima de casa para clarear a mente. No caminho, percebi algo inquietante. Um carro preto estacionado na esquina, com os vidros escuros. Senti o estômago revirar. Seria um cúmplice dele? Alguém observando meus passos? Apressei-me a voltar para casa, olhando por cima do ombro a cada esquina. Ao entrar, encontrei-o na sala, como se já soubesse que eu havia notado o carro. "Está tudo bem, mãe?" "Você parece assustada", ele falou, forçando uma expressão de preocupação. Encarei-o e respondi: "Estou bem, só aprendi a olhar melhor ao meu redor." Ele desviou o olhar e mexeu no celular, claramente incomodado. Naquela noite, o verdadeiro perigo se revelou. Eu estava na sala lendo um livro quando ouvi passos atrás de mim. Antes que pudesse me virar, senti uma sombra se aproximando rapidamente. Virei o rosto a tempo de ver meu filho com algo metálico na mão. Um abajur pesado, erguido como se fosse uma arma. "Filho, o que você está fazendo?" perguntei, com a voz trêmula. Ele hesitou por um segundo, mas logo respondeu, com frieza: "Estou cansado desse jogo."
O abajur desceu em minha direção, mas consegui me esquivar por instinto. O objeto caiu no chão com estrondo, espalhando cacos de lâmpada pela sala. Corri em direção à cozinha, o coração disparado, enquanto ele vinha logo atrás. "Pare de correr, mãe!" ele gritou. Peguei uma faca da gaveta e me virei para encará-lo. Minha mão tremia, mas meus olhos estavam firmes. "E não dê mais um passo", eu disse, ofegante. Ele parou, respirando fundo, os olhos faiscando de raiva. "Você não entende, mãe. Você já teve o seu tempo. Agora é a minha vez." "Eu não posso mais esperar", respondi, firme, mesmo com o corpo em pânico. "Você acha que vai encontrar paz me destruindo? Você acha que o dinheiro vai preencher esse vazio que você carrega? Está enganado. O que você está prestes a fazer vai te assombrar pelo resto da vida." Ele riu, um riso nervoso, quase insano. "O resto da vida? E quem garante que haverá resto da vida para você?" A faca em minha mão tremia, mas minha voz não vacilava. "Eu te dei a vida. E é por isso que você nunca vai conseguir tirá-la de mim sem antes carregar uma maldição. Porque a culpa de um filho contra uma mãe é a mais pesada que existe." Ele hesitou. Por alguns segundos, vi o menino que um dia embalei nos braços, refletido em seus olhos. Mas logo o brilho desapareceu, substituído por escuridão. Ele se aproximou mais um passo. Foi então que bati a faca na bancada com força, não para atacar, mas para assustar. O som metálico ecoou pela cozinha. "Não me subestime", gritei. "Você acha que me conhece, mas ainda não viu do que sou capaz." Ele recuou alguns passos, respirando fundo. O olhar era de raiva misturada com medo. Por fim, virou-se e subiu as escadas, batendo a porta do quarto com violência. Eu desabei na cadeira da cozinha, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu corpo tremia inteiro, mas dentro de mim havia uma certeza. A guerra não era mais psicológica. Ele havia dado o primeiro ataque. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto com a chave e coloquei uma cadeira encostada nela. Fiquei deitada, sem dormir, ouvindo os sons da casa, cada estalo, cada passo. A sensação era de que eu estava vivendo com um inimigo dentro de 4 paredes, esperando o próximo movimento. No dia seguinte, ao descer para o café, encontrei-o novamente sentado à mesa. O clima era tenso, mas ele fingia normalidade. "Bom dia, mãe", disse, como se nada tivesse acontecido. Respondi, fria, "Bom dia." Ele sorriu, um sorriso estranho, e acrescentou, "Sabe, às vezes é preciso coragem para seguir em frente, não acha?" Olhei fixamente para ele e respondi, "Coragem é encarar os próprios erros, não tentar escondê-los com sangue." Ele desviou o olhar, mas eu sabia. Ele não havia desistido. O próximo ataque poderia ser ainda pior, e foi nesse instante que decidi que não esperaria mais. Se ele queria a guerra, eu mostraria a ele que não se brinca com a força de uma mãe traída. A partir daquele momento, eu não seria apenas a mulher que reagia. Eu seria a mulher que atacava. Eu já não era mais a mesma mulher que, dias atrás, chorava sozinha diante da traição do próprio filho. A cada golpe que ele tentava, a cada armadilha que me cercava, eu me fortalecia. A dor havia se transformado em raiva, o medo em estratégia. Agora era a minha vez de atacar. Naquela manhã, acordei mais cedo do que ele. A casa estava mergulhada em silêncio, mas meu coração batia em um ritmo acelerado. Caminhei até a cozinha e comecei a preparar um café mais forte. Não era para beber, mas para encher o ambiente com o cheiro que ele tanto gostava. Queria atraí-lo até ali, dar-lhe a falsa sensação de rotina. Sentei-me à mesa e espalhei alguns papéis diante de mim. Entre eles, estavam cópias das mensagens do pendrive que eu havia entregue a Marta. Eu queria que ele visse, queria plantar ainda mais dúvida em sua mente. Pouco depois, ele apareceu. Estava com o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos, talvez tivesse passado a noite em claro, talvez remoendo o fracasso do ataque da noite anterior. "Você já acordada?" ele disse, tentando soar natural. "Sim,
respondi, sem desviar os olhos dos papéis. Ele se aproximou, curioso, e seus olhos pousaram nos documentos. Reconheci o instante exato em que o medo atravessou seu rosto. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. O que é isso? Levantei os olhos e respondi com firmeza. É a prova de que eu sei de tudo. Ele ficou em silêncio, o maxilar trincado, as mãos tremendo levemente. A máscara estava ruindo. Você mexeu nas minhas coisas, ele disse, quase num sussurro. Eu fiz mais do que isso, respondi. Eu já não estou sozinha. Se algo me acontecer, todos saberão quem foi o responsável. Ele deu um passo para trás, os olhos arregalados. Você está mentindo. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e falei em tom baixo, quase como uma ameaça. Tente a sorte e descubra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele se virou bruscamente e subiu as escadas. Eu sabia que aquelas palavras o estavam corroendo por dentro. Ele já não tinha mais certeza de nada. Durante o dia, a tensão cresceu ainda mais. Ele andava de um lado para o outro, trancado no quarto, falando ao telefone em voz baixa. Consegui ouvir fragmentos. Ela sabe. Precisamos mudar o plano. Não posso esperar mais. Meu coração acelerou. O perigo era real e imediato, mas ao mesmo tempo, eu sabia que estava perto do desfecho. Naquela noite, preparei a mesa do jantar como se fosse um ritual. Coloquei velas, arrumei pratos, servi vinho. Quando ele desceu, olhou desconfiado. O que é isso? Um jantar, respondi. Talvez o nosso último juntos. Ele franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Sorri, mas não havia alegria no meu sorriso. Quero dizer que chegou a hora da verdade. Sentamo-nos à mesa. Durante alguns minutos, o silêncio reinou. Ele apenas me observava, os olhos faiscando, como se estivesse tentando decifrar meus próximos passos. Então, de repente, ele falou: Você estragou tudo. Se tivesse continuado cega, nada disso seria necessário. Respirei fundo e respondi: Eu não estraguei nada. Pelo contrário, você se revelou. E agora não há volta. Ele se inclinou para a frente, os punhos cerrados sobre a mesa. Você acha que pode me parar? Você acha que pode vencer? Eu já decidi, mãe, e nada vai mudar isso. Olhei fixamente para ele e disse, firme: Você já perdeu, filho. Perdeu no momento em que escolheu trair quem mais te amava. A sua ambição te tornou escravo dela mesma. Você não tem mais controle. O medo já tomou conta de você. Ele riu, um riso nervoso. Medo? Eu não tenho medo de nada. Respondi com voz firme. Tem, sim. Está com medo porque sabe que não está mais sozinho nesse jogo. Está com medo porque percebeu que não tem mais saída. E, no fundo, está com medo porque, apesar de tudo, ainda sabe que eu estou certa. Ele ficou em silêncio, mas seus olhos tremiam. Então, em um gesto repentino, ele levantou-se, derrubando a cadeira, e gritou: Chega, eu não vou esperar mais. Correu até a cozinha e eu o segui. Vi quando abriu a gaveta e pegou uma faca. O brilho metálico refletiu a luz das velas, e por um instante o tempo pareceu parar. Filho, não faça isso, eu disse, firme, sem recuar. Ele levantou a faca, os olhos cheios de raiva, mas também de desespero. Você não me deixa escolha, mãe. Ou você sai do meu caminho, ou eu te tiro dele. Meu coração disparava, mas eu não recuei. Dei um passo à frente e disse, então faça, mas saiba de uma coisa. Se você me ferir, estará destruindo a última parte de humanidade que ainda existe dentro de você. E esse peso você nunca vai carregar. Ele hesitou. A faca tremia em sua mão. Eu podia ver o conflito interno em seus olhos, a raiva, o desejo, mas também o medo e a dúvida. Aproximei-me ainda mais, até que a lâmina estava a poucos centímetros de mim. Olhe para mim. Ordenei. Veja quem está diante de você. Não é uma inimiga, não é uma barreira. É a mulher que te deu a vida. É a mulher que lutou contra o mundo para que você tivesse um futuro. E é isso que você quer apagar?
É isso que você quer destruir? Ele respirava com dificuldade. A faca tremia ainda mais. Por um instante, pensei que fosse me atacar, mas então, de repente, ele largou a lâmina no chão com um estrondo metálico. Eu não posso, ele murmurou, a voz quebrada. Senti um misto de alívio e dor. Ele havia recuado, mas a guerra ainda não estava vencida. O veneno da ambição ainda corria em suas veias. Eu sabia que não podia confiar naquela rendição momentânea. Abaixei-me, peguei a faca e a segurei firme. Você não pode porque, no fundo, sabe que o mal nunca vence, mas não pense que isso acabou. O que você tentou fazer não vai ficar impune. Ele me olhou, os olhos marejados, mas também cheios de ódio. Você não entende. Eu não tenho mais escolha. Saí da cozinha, levando a faca comigo, e tranquei-me no quarto. Passei a noite em claro, refletindo sobre cada palavra, cada gesto. Eu sabia, o fim estava próximo. O próximo passo seria definitivo. Aquela noite foi longa. Eu permaneci trancada no quarto, a faca em mãos, os olhos fixos na porta. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante da respiração pesada do meu filho no quarto ao lado. Ele havia desistido de me atacar naquele instante, mas eu sabia, não era o fim. Era apenas o recuo de quem busca uma nova oportunidade. Ao amanhecer, desci as escadas com passos firmes. A sala estava bagunçada, lembrança da noite anterior. Cacos de vidro espalhados, a cadeira tombada, marcas de uma guerra que ainda não havia acabado. Na cozinha, encontrei meu filho sentado, com a cabeça entre as mãos. O rosto abatido, os olhos vermelhos. Quando percebeu minha presença, ergueu-se devagar. Precisamos conversar, ele disse, a voz rouca. Cruzei os braços e respondi. Agora você quer conversar? Depois de tudo que planejou? Depois de tentar me matar dentro da minha própria casa? Ele se aproximou, hesitante. Eu não consegui. Eu não consigo, mãe. Mas também não posso voltar atrás. Eu já fui longe demais. Balancei a cabeça, sentindo o peso da dor. Você não entende, não é? O que te trouxe até aqui não foi a falta de escolha, foi a ganância, foi a inveja, foi o vazio que você nunca tentou preencher com nada além de ambição. Ele respirou fundo, tentando encontrar forças. Oi, eu só queria ser livre, viver sem a sua sombra. Você sempre foi maior do que eu, sempre foi o exemplo, e eu me perdi. Aproximei-me e segurei seu rosto com firmeza. Você não se perdeu por minha causa. Você se perdeu porque escolheu o caminho errado. E esse caminho tem um preço alto demais. Ele afastou minhas mãos, nervoso. E qual é esse preço, mãe? Respondi, olhando nos olhos dele. O peso da culpa, a destruição da sua própria alma. E, se insistir, a prisão. Ele se calou. E naquele silêncio percebi que minhas palavras estavam perfurando suas defesas. Mas ao mesmo tempo, vi nos olhos dele algo sombrio. Ele ainda não tinha desistido. Naquele dia, decidi que não esperaria mais. Liguei para Marta, minha amiga advogada, e pedi que viesse até a casa. Quando ela chegou, entreguei-lhe novos documentos que havia reunido, incluindo os papéis que estavam no pendrive e o bilhete do acidente convincente. Se algo me acontecer, entregue isso à polícia imediatamente, eu disse diante do meu filho, sem medo. Ele me olhou, furioso. Você não pode fazer isso comigo, respondi, firme. Eu posso e vou, porque eu não tenho medo de você. O tempo em que eu era apenas a mãe que se sacrificava em silêncio, acabou. Agora, eu sou a mulher que vai te mostrar as consequências das suas escolhas. Depois que Marta foi embora, o clima dentro da casa ficou insuportável. Ele passou o dia trancado no quarto, andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Eu sentia a fúria crescendo nele, como um vulcão prestes a explodir. Naquela noite, aconteceu o inevitável. Eu estava na sala quando ouvi a porta do quarto dele bater com força.
Ele desceu as escadas correndo, os olhos em chamas, nas mãos, uma arma que até então eu não sabia que ele possuía. Chega! Ele gritou. Eu não vou deixar você destruir tudo. Se você não sair do meu caminho, eu vou acabar com isso agora. Meu coração disparou, mas permaneci firme. Levantei-me devagar, ergui as mãos e encarei-o nos olhos. Então faça. Atire, se for capaz. Mas saiba de uma coisa. No instante em que puxar esse gatilho, você não vai matar apenas a sua mãe. Você vai matar o último pedaço de humanidade que ainda resta em você. Ele tremeu. O dedo no gatilho hesitava. A arma apontada para mim parecia pesar toneladas. Continuei, sem desviar o olhar. Você acha que vai conquistar liberdade me destruindo? Você está enganado. Vai viver preso para sempre, não em grades, mas na própria consciência. Vai carregar para o resto da vida a lembrança do que fez. O dinheiro não vai te salvar. A herança não vai te salvar. Nada vai te salvar da verdade. Ele gritou desesperado. Cala a boca. Mas eu não calei. Dei um passo à frente, encarando a boca do revólver. Atire, filho. Atire e veja como a vida vai cobrar cada segundo dessa escolha. Atire e perceba que você nunca será livre, porque ninguém se liberta destruindo quem o amou incondicionalmente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. A raiva se misturava ao desespero. O dedo dele tremia no gatilho, mas não disparava. Eu sabia que minhas palavras estavam vencendo a batalha que a arma não poderia decidir. De repente, ele soltou um grito de dor e jogou a arma no chão. Caiu de joelhos, os ombros sacudindo em soluços. Eu não consigo. Eu não posso. Senti as lágrimas escorrerem dos meus olhos também, mas não abaixei a guarda. Caminhei até a arma, peguei-a e coloquei sobre a mesa. Depois, olhei para ele, caído no chão, e disse: Você tentou me destruir, mas acabou destruindo a si mesmo. Essa é a verdadeira consequência da sua traição. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, e murmurou: Me perdoa, mãe. Balancei a cabeça. O perdão é algo que você terá que buscar dentro de você. Mas saiba, nada será como antes. A confiança se quebrou e a cicatriz vai ficar para sempre. Naquela noite, chamei a polícia. Entreguei tudo. Os documentos, os papéis, o pendrive, a arma. Meu filho foi levado, ainda chorando, sem reagir. Enquanto a viatura desaparecia na esquina, senti um vazio imenso dentro de mim. Não era a vitória que eu queria. Não era a justiça que sonhei. Mas era o fim necessário. Voltei para dentro de casa, olhei ao redor e percebi que aquele lar nunca mais seria o mesmo. As fotos na parede, os móveis, cada detalhe carregava agora a lembrança da guerra que vivi contra o próprio sangue. Sentei-me no sofá, respirei fundo e murmurei para mim mesma. Ele quis liberdade, mas não entendeu que a verdadeira liberdade vem da verdade, da honra, do amor. Agora vai aprender da forma mais dura que a vida não perdoa escolhas erradas. E, naquele silêncio pesado, percebi que, apesar de tudo, eu havia vencido. Não por ter derrotado meu filho, mas por ter resistido. Por ter mostrado que uma mãe pode ser ferida, pode ser traída, mas jamais será vencida. Porque o amor, quando traído, se transforma em força. E a força de uma mãe é indestrutível.